Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, primeira série do ensino médio. E aí, já tá mais ou menos no conteúdo? O pessoal diz que o conteúdo tá difícil, tá fácil. Professor, função logarítmica, vou mentir não. Mais ou menos, professor. Demanda um certo cálculo, não é à toa que já disseram para mim que no Enem é o conteúdo mais difícil. É verdade ou é fake news? É verdade, gente. Agora, deixa eu tranquilizar vocês. Prof, nas últimas avaliações, nos últimos certames do Enem, esse conteúdo, por incrível que pareça, ele veio mais light, ele veio mais tranquilo. Não se cobrou como eram cobrados em Enems anteriores, porque realmente, pense, eram questões assim, professor, qual é o termo que eu posso dizer assim? Rapaz, eram gigantescas os desenvolvimentos de cálculo. O cara, é aquela questão nível 3, que o cara ia passar tipo uns 10 minutos na questão, aí alunos já disseram para mim assim, professor, mas diz uma coisa para mim, diz uma coisa, lá no Enem a gente não tem 3 minutos, em média, por questão? Mas isso é uma média. Existem questões como essa que demandam certo tempo. Agora, para quem vem acompanhando a nossa aula, desde quando nós começamos, definição de potenciação e radiação, que a gente fez um aparato geral, uma revisão geral desse conteúdo, que é a base para você entender função exponencial e logarítmica, eu acredito que pense como eu. É um conteúdo grande, difícil não. Por quê? Para a gente conseguir trabalhar tanto com a função exponencial quanto com a função logarítmica, a gente tem que estar antenado no cálculo da potência, no cálculo da raiz. Eu tenho que saber trabalhar com potência. Foi uma das perguntas que eu fiz para vocês. Você sabe fazer cálculo com potência? Aí o pessoal, professor, sei calcular a potência. Você sabe reconhecer e aplicar as propriedades da potência? Até porque não é algo que foi apresentado agora para vocês. Potência vem desde o ensino fundamental para cá, professor. A primeira vez que a gente vê potência é no 6º ano do ensino fundamental, potência com números naturais. Raízes quadradas exatas. Então, a gente já trabalha com isso há muito tempo, bem como a aplicação das propriedades. Então, se você que é aluno diz para mim assim, professor, eu sei fazer cálculo com potência, eu sei trabalhar com as propriedades da potência. Gente, tu vai para a função exponencial, tu vai para a função logarítmica, tu pode até dizer para mim, aí eu concordo com você, professor, que conta grande, mas difícil não. Por quê? Porque a gente vai estar desenvolvendo, basicamente, o cálculo da potência, o cálculo da raiz. Vamos retomar a nossa aula de função logarítmica. Deixa eu dar o bom dia aqui. Bom dia, José William. Bom dia, grande Gabriel, de volta. Com certeza seja bem-vindo. Bom dia, grande Alencar, sendo também sempre presente nas nossas aulas. Meu bom dia para você que está na escola. Dá para me ver o polo, meu diretor? Deixa eu dar uma espiada aqui. Estou vendo ali Canaveira, mas deixa eu ver se o pessoal está conectado. Tá sim. Bom dia, Baixa Grande do Ribeiro, Eliseu Martins, professora Germina, deixa eu ver, Ribeiro Gonçalves, Uruçuí. Meu bom dia a todos os polos que se encontram conectados conosco. Meu diretor, esse retorno é assim rapidinho mesmo pelo IPTV, é? Então parece que o cabo está numa velocidade, eu estava preocupado ali, ó. Prof, então vamos lá, conteúdo na tela, a gente vai dar continuidade. Deixa eu fazer a pergunta que eu sempre faço em início de aula. Vocês estavam presentes na aula passada? E na anterior, estava não? Então pode ser que algo lhe traga uma certa estranheza no desenvolvimento do conteúdo. Por quê, professor? A construção desse conteúdo, professor, é gradativa, professor. A gente tem que subir os degraus devagarzinho. Eu só entendo função logarítmica se eu tiver assistido às aulas de função exponencial. Gente, as duas trabalham coladinhas, professor. Estou falando de função exponencial? Estou falando de função logarítmica. Estou falando de função logarítmica, estou falando de função exponencial. E, professor, e a aplicação? Gente, quem estava na primeira aula nossa, gente, a gente botou um monte de aplicação, porque os alunos sempre dizem para mim, professor, onde é que eu uso isso na minha vida? Cara, esse conteúdo tu usa na engenharia, na biologia, na geologia, professor, na história, professor.
tem. E vocês, ao final do processo de apresentação do conteúdo, a gente vai trazer algumas questões que vão te remeter ao conteúdo. Aí você vai ver por que o Enem gosta desse conteúdozinho aqui, professor. Vamos lá, então. Prof, na aula passada, nós começamos a apresentar para vocês as propriedades do logaritmo. Apresentamos as duas primeiras propriedades, mas quem não estava presente não tem problema, mas minha retomada hoje vai ser em cima dessas duas. A primeira propriedade dos logaritmos, professor, é a propriedade do produto. Como é que funciona isso, professor? Quando eu tenho um produto... Opa, grande José William. Bom dia, queridos. Deixa eu ver aqui, ó. Dificuldade, você vai colocando para mim, a gente vai tentando entender, tá bom, José William? Onde é que fica a sua dificuldade? Se é na parte operacional, se for na parte operacional tem que treinar, tá bom? Se for no conteúdo específico, só resolve perguntando mesmo. Vocês vão ficar à vontade para estar perguntando quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Então, eu vou relembrar com vocês essa propriedade que eu tenho que saber para trabalhar com logaritmos, tá bom, gente? E, professor, quando eu aplico uma propriedade? Quando você quiser. Se você achar que dá para aplicar a propriedade e vai lhe ajudar no desenvolvimento, aplique. Então, vamos recordar, Uruçuí, galerinha que está pela IPTV, fique à vontade para perguntar aqui, já vi aqui a participação de Uruçuí. Olha só, professor, exemplos. Se eu pedir para você calcular para mim, olha só, eu mesmo vou colocar o exemplo para você aqui, tá bom? Eu quero que você calcule para mim o log, professor, o log de 6, professor. Como é que eu faço para calcular o log de 6? Primeiro, eu estou vendo ali naquele logaritmo que o logaritmando é 6. Quem é a base desse logaritmo? Vamos ver se o pessoal estava prestando atenção mesmo na aula passada. Quem é a base desse logaritmo que eu acabei de colocar para vocês? Quem que é a base dele? Alguém pode me dizer? Quando eu não enxergo a base de um logaritmo, é porque ela sempre vale? Faltou sua resposta lá. Pode ser pelo IPTV, vocês que estão na escola, vocês que estão no chat do YouTube. E na hora que não entender, pode perguntar mesmo, viu? Prof, quando eu não enxergo, o Uruçuí já colocou lá para mim, quando eu não enxergo a base, gente, toda vez que eu tiver um logaritmo, eu tenho aqui, professor, aqui é o númerozinho, esse númerozinho pequenininho aqui, ó, é a minha base. Eu quero que vocês participem acertando ou errando. Por quê? Porque se errar, a gente vai e corrige logo, para não acontecer mais, tá bom? Então, não tenho vergonha de participar com medo de errar. Professor, a base aqui desses 6, o senhor não colocou. Tá aqui, ele teria que ficar bem aqui, ó, onde o senhor está colocando marca-texto. Toda vez que eu não enxergar a base vale 10. Tá bom? Gabriel, Zé William, toda vez, Mara, pessoal que está acompanhando a aula, estou gostando da participação, pode perguntar, tá bom? Toda vez que não enxergar a base é esse númerozinho aqui de baixo, tá bom? Ó. Aqui é a minha base. Aqui é o meu logaritmando. Por isso que a gente orienta que quem não assistiu às aulas anteriores, tá bom? Na hora que tiver o horário de estudo, quando puder, dá uma olhada lá na plataforma do Canal Educação, tenta assistir. Você pode assistir de casa, tá bom? Pelo YouTube, é só você digitar no Google, Canal Educação. Vai aparecer, o primeiro resultado que aparecer, você vai lá, clica em acesso a aulas, você procura lá, primeira série do ensino médio, você procura matemática, você procura o conteúdo lá. Desde função logarítmica, desde função exponencial até função logarítmica. Você vai dizer, bem que o professor falou, ele não estava mentindo, o conteúdo não é difícil. Agora eu tinha que assistir, tá bom? Todas essas aulas em sequência para a gente compreender. Então, não entendeu, pergunta, fechou? Toda vez que eu não enxergar a base, quando eu não enxergar a base, professor, carambola. Fui apagar sem querer. Deixa eu ver aqui. Pronto. Toda vez que eu não enxergar a base, gente, a base é 10, tá bom? Prof, agora, como é que a gente vai resolver isso aqui? Quando a base é 10, eu não preciso escrever. Não, você só precisa saber
que a base é 10, beleza? Prof, esse 6 eu posso transformar num produto de dois logaritmos. Eu posso dizer que esse 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3. Se eu posso transformar esse número em um produto, a propriedade do produto diz para mim que toda vez que eu tiver um produto aqui, professor, ó, já sendo dado, eu escrevendo ele, o produto pode ser transformado em uma adição. Toda vez que você tiver produto, você pode dizer que a propriedade me garante que você escreve log de 2 mais log de 3 separadamente. Vocês entenderam? A propriedade diz que o produto, professor, vira uma o produto vai virar uma adição de dois logaritmos. Deixa eu ver se eu consigo botar mais exemplos para vocês. Olha só. Se eu colocasse para vocês o porquê dessa propriedade, toda vez que eu tiver um produto vai virar uma adição. Tá, professor, e como é que termina a resolução disso aqui? A questão ia dizer para você quanto que vale o log de 2, que é 0,30. A questão ia dizer para você quanto que vale o log de 3, que é 0,48. Então, o log de 6 é a mesma coisa que o log de 2 mais o log de 3, que ia ser 0,30 mais 0,48, ia dar exatamente 0,78. Eu vou já treinar isso com vocês. Então, o produto vira uma adição. Essa é a propriedade do produto. A segunda propriedade que eu apresentei para vocês na aula passada é a propriedade do quociente. Quando está multiplicando, vira uma soma. Quando está dividindo, professor, vira uma subtração. Exemplo, professor. Se eu pedisse para vocês calcularem para mim o logaritmo de 10 sobre 2. Professor, 10 sobre 2 é uma fração, é uma divisão. Então, nessa situação aqui, como é que eu calculo? Se é divisão, a divisão, professor, ela pode ser escrita na forma de uma subtração, ou seja, isso aqui é a mesma coisa que o log de 10 menos o log de 2. O log de 10, professor, a gente já viu nas aulas anteriores, é sempre 1. Log de 10 na base 10 é 1. O log de 2 eu acabei de colocar para vocês, professor, era 0,30. 1 menos 0,30 vai dar exatamente 0,70. Eu posso até dizer para você que aquele log de 10 sobre 2 é a mesma coisa que o log de 5. Então, vamos lá, o que é que eu quero de vocês? Só que vocês entendam o que fazer, eu ainda vou treinar com vocês. Eu quero que vocês entendam que quando eu tenho um produto, esse produto vira adição. Se eu tiver, professor, um produto, se você tiver log de A vezes B, vira soma. Vira log de A mais log de B. Se eu tenho um quociente, logaritmo de A dividido por B, nesse caso a propriedade diz que você tem uma subtração. Vai ficar log de A menos o log de B. Só isso que eu quero de vocês até agora, que vocês saibam que o logaritmo produto vira soma e o logaritmo quociente vira subtração. Treinar, eu vou treinar com vocês. Tudo bem até aí? Professor, as duas propriedades que foram apresentadas na nossa última aula foram essas aqui que eu acabei de recapitular com vocês. Prof, agora essa aqui, professor, essa aqui é uma das que eu mais gosto. É uma das propriedades que mais se utiliza em avaliações externas, principalmente no Enem. Professor, esse aqui é o logaritmo de uma potência. Como assim, professor? Você vai ter um expoente no teu logaritmando, professor. A propriedade diz para mim que toda vez que eu tiver um expoente no logaritmando, esse expoente ele vai ser jogado para frente do logaritmo multiplicando.
Quer que eu te dê um exemplo? Eu quero que você calcule para mim o logaritmo de 2 elevado a 3. Eu quero que você calcule para mim o logaritmo de 2 elevado a 3. Você está vendo que tem expoente aqui? Professor, tem expoente? Eu já sei o que é que eu faço com esse expoente. A propriedade diz para mim que o expoente eu jogo sempre para frente do logaritmo multiplicando. Então, aqui, professor, iria ficar 3 vezes o logaritmo de 2. Vocês entenderam? O expoente vai para frente multiplicando, então fica 3 vezes o logaritmo de 2. Aí, lá na questão, já estava colocando para você, dado, professor, que o logaritmo de 2 vale 0,30. Ele já tinha te dado essa informação. Professor, então ficou fácil. Porque vai ficar 3 vezes o logaritmo de 2 que a questão me deu, que é 0,30, vai dar exatamente 0,90. O Gabriel disse que escorrega, né? Igual um escorregador. Escorrega para frente. Professor, ali é só lembrar. Professor, e se o número não tiver expoente? Cara, uma das orientações que nós demos para vocês, principalmente quando vocês chegarem em uma questão de logaritmo e você dá aquela travada, professor, parei aqui, eu não sei mais para onde é que eu vou, eu não sei o que é que eu tenho que fazer. Aí você vai repetir para você mesmo. Tudo que você puder escrever na forma de potência, você escreve na forma de potência. Tudo que você puder escrever na forma de fração, você escreve na forma de fração. No momento em que você pegar qualquer número que você enxergar lá, você vê que dá para escrever na forma de potência, você vai lá e escreve na forma de potência, isso já vai te ajudar a entender qual que vai ser o próximo passo resolutivo. Isso já vai te ajudar a entender se é possível a aplicação de alguma dessas propriedades. Eu já estou na terceira propriedade. Professor, qual das propriedades eu vou utilizar? Depende do logaritmo que ele colocar para você. Quando que eu posso utilizar? Cara, nesse caso aí, se você vê que tem expoente, joga para frente multiplicando. Não tem mistério. Beleza? Não tem erro. Toda vez joga para frente multiplicando, toda vez joga para frente multiplicando. Então, a gente tem que começar a treinar o desenvolvimento do cálculo do logaritmo com a aplicação da propriedade quando possível. Uma propriedade, os alunos acabam dizendo, professor, mas essas propriedades para lembrar todas, gente, depois que você aprende a propriedade, você faz mais rápido a nossa conta. Então, ele quer que você calcule cada um desses logaritmos aqui. Qual que é a minha orientação para você? Professor, eu nem lembro como é que resolve um logaritmo, pois eu vou lembrar agora para você. Todo logaritmo se transforma, gente, numa equação exponencial. Está aqui o meu logaritmo. Está aqui, professor, esse Azinho, professor, que é a minha base. Está aqui, professor, este Bzinho aqui, que é o meu logaritmando. Estou repetindo o básico lá das primeiras aulas, porque eu tenho certeza que alguém acabou por faltar ou não assistiu. Lá nas primeiras aulas, a gente fez tudo bonitinho, fez as definições devagarzinho. Isso, Alencar. Se você já sabe resolver, vocês que estão nos polos, pode digitar para mim. Professor, a letra A dá tanto. Vocês vão participando. Bota quem resolveu. Aqui eu já tenho a Mara que está participando com a gente de Uruçuí. Os outros meninos e meninas também de Uruçuí podem participar. Pede para o tio aí, professor mediador, que dá o suporte para a gente aí. Dá uma grande ajuda para a gente aqui, controlando vocês aí direitinho. Pedindo aí, menino, presta atenção, que é um papel principal aí, primordial. Se não fosse os mediadores, vocês estavam tudo, ó, expirando. Professor, estavam mexendo no zap, né? Era que nem pode. Prof, vamos lá. Aqui, esse X é a resposta. Esse X é o que é o meu logaritmo. Então, quando o cara diz, calcula para mim o logaritmo, ele quer esse X. Como é que resolve, gente? Todo logaritmo, você começa olhando para a base dele. Você pega a base, eleva ao resultado, que é o que você quer descobrir, é sempre igual ao logaritmando. Ou seja, você transforma o logaritmo em uma
equação exponencial. Isso aqui é a primeira forma que eu tenho para resolver. A segunda forma é você tentar aplicar uma propriedade. José William, Gabriel já colocaram para mim 4 e 3, não é? Letra A e letra B. Professor, então vamos resolver de dois jeitos. Vou fazer de um jeito, diga outra forma de pensar. O processo tradicional é esse que eu acabei de mostrar para vocês. Vou separar aqui no meio, ó. Vou até botar bem aqui, ó. Outra forma de pensar. Gente, eu tenho várias formas para resolver, professor logaritmo. Tenho várias. A primeira é aquela tradicional. Eu pego a base, vou lá, professor, anoto 2. O que é que eu faço? Elevo ao cara que está aqui. X é igual ao logaritmando, que é 16. Montei a minha equação exponencial. E agora, professor, como é que se resolve uma equação exponencial? A gente tem que fazer com que o primeiro membro e o segundo membro se tornem potências de mesma base para nós podermos igualar os expoentes, para a gente ter uma proposição verdadeira. Então, quando você chegar aí, você vai fazer aquela perguntinha que eu fiz agora há pouco para vocês. Tudo o que eu puder escrever na forma de potência, eu escrevo na forma de potência. Tudo o que eu puder escrever na forma de fração, eu escrevo na forma de fração. Então, professor, ali não dá ninguém para escrever fração. Mas aquele 16 dá para escrever na forma de potência. Professor, o 16, se o senhor escrever ele na forma de potência, ele dá 2 elevado a 4. Vocês ainda sabem como é que eu faço para o 16 virar potência? Se não souber, coloca para mim no chat. Vocês dos polos também. Vocês entenderam por que o 16 dá 2 elevado a 4? Vão me dando feedback aí, gente. Vão me dando feedback, eu vou repetindo, eu vou tirando as dúvidas de vocês. Vocês entenderam por que o 16 é 2 elevado a 4? Pega o 16, passa a barrinha, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Quantas vezes nós usamos o 2 aqui? 1, 2, 3, 4. Professor, o 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Agora você já conseguiu fazer com que todo mundo fique na forma de potência e na forma de potência de mesma base. Para que 2 elevado a x seja igual a 2 elevado a 4, só existe uma possibilidade, professor. O x tem que valer 4. Se ele já disse para mim que 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 4, é porque o x dá 4. Resolvida a letra A, vocês entenderam aí, não é? Agora, outra forma de pensar, que é a que eu gostaria que vocês fizessem a partir de agora. Ah, mas esse jeito aí tá certo? Eu entendi. Pode fazer desse jeito, sem problema. Só que vai ter hora, professor, que eu vou ter que pensar no seguinte. Eu tenho aqui logaritmo de 16 na base 2. Pronto, é isso que eu tenho. Tudo bem? Nem boto o x lá. Nem coloco o x lá agora, não. O que é que eu quero que você já olhe para aí e você já faça? Algum dos números que você está enxergando, eu estou enxergando ali o 16 e o 2. Toda vez tu vai fazer desse jeito, tá bom? Algum daqueles números dá para escrever na forma de potência? Dá, professor. Quem? O 16. O 16 dá para escrever na forma de potência. Aí você vai lá e transforma ele na potência. Professor, então, o senhor pode dizer para mim que isso aqui é a mesma coisa que o logaritmo, aí o 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4, e a base aqui continua sendo 2. No momento em que eu escrevi aquele 16 na forma de potência, eu passei a enxergar aquela aquela terceira propriedade, aquela do expoente. Ah, professor, entendi. O senhor colocou na forma de potência porque o senhor queria ver quem era o expoente que estava aqui para o senhor jogar o expoente para frente. É isso? É isso mesmo. Então, eu já posso dizer que isso aqui é a mesma coisa que 4 vezes o logaritmo de 2 na base
2. Vocês entenderam o que foi que eu fiz? Aí o que foi que a gente aprendeu? Uma das consequências que foi apresentada para a gente foi a seguinte. Isso aqui, professor, isso aqui, ó, que eu estou colocando aqui, dá 1. Dá 1, professor. Por que que aquilo ali dá 1, professor? Vai ficar 4 vezes o resultado que dá 1. Gente, durante as explicações, a gente colocou para você que quando o teu logaritmo tem base e tem logaritmando iguais, se for igual, gente, o númerozinho grande e o númerozinho pequeno for igual, o resultado é sempre 1. Então, 4 vezes 1, professor, o resultado vai dar o próprio 4. Aí você é que escolhe. Eu prefiro essa outra forma de pensar. Por quê? Porque ela vai me ajudar em outras instâncias. Ela vai me ajudar em outras situações. O jingle não é aqui não, é? O jingle é tudo que eu puder escrever na forma de potência, escrevo na forma de potência. Tudo que eu puder escrever na forma de fração, eu escrevo na forma de fração. Então, professor, vamos lá para a letra B. Está aqui. Posso fazer do mesmo jeito? Pode. Eu posso fazer do jeito tradicional, que é aquele que eu pego a base. Eu pego a minha base, professor. Vamos lá, vai ficar 3, que é a base, né? Elevado a quem tiver aqui, quem está aqui é o x, é igual ao logaritmando, que é 27. Eu chamo esse processo resolutivo de processo tradicional. A gente monta aquele logaritmo, a gente faz ele virar uma equação exponencial. E para resolver uma equação exponencial, a gente tem que fazer com que o primeiro membro e o segundo membro se tornem potências de mesma base. Aqui já está potência, eu vou repetir. Agora tem que pegar esse 27 e escrever na forma de potência. Se você pegar o 27 do mesmo jeito, se você não souber de cabeça, passa a barrinha, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. O teu 27, professor, nós usamos o 3. 1, 2, 3. É 3 elevado a 3, professor. O que que você consegue observar? Professor, o senhor conseguiu fazer com que o primeiro membro se tornasse uma potência de base 3 e o segundo membro se tornasse uma potência de base 3. No momento em que você faz com que o Opa, deu certo? Vocês entenderam por que que é 3 elevado a 3? Prof, o que que eu faço ali só para finalizar? Prof, se já são iguais, o meu x é igual a 3. Por quê, professor? Porque os expoentes têm que ser iguais, professor. Se o senhor está dizendo que 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 3, qual que é a lógica? O x tem que ser 3. Os expoentes lá têm que ser iguais. Tá, professor, e aquele outro jeito de pensar, que o senhor disse que prefere ele? Agora, eu prefiro que você faça assim. Ele quer que você calcule para mim o logaritmo de 27 na base 3. Só escrever um pouquinho menor. Ele quer que a gente calcule o logaritmo de 27 na base 3. Calcula, está lá no meio da questão. Está no meio de uma expressão. Não é isso? Está no meio de uma expressão. Prof, e agora? O que que a gente vai fazer? Professor, você olha lá para o logaritmo, aí você pergunta para você mesmo, tá bom? Tudo que eu puder escrever na forma de potência, eu escrevo na forma de potência. Professor, esse cara aqui, ó, dá para escrever
na forma de potência. Ele vai ficar logaritmo, o 27 na forma de potência é 3 elevado a 3. E aqui embaixo é 3. Professor, eu já enxerguei uma propriedade. Ó, essa propriedade eu não esqueço mais nunca. Toda vez que eu tiver um expoente, a propriedade diz para mim que esse expoente, ó, ele pode ir para frente multiplicando. Então, como é que vai ficar? Se o senhor jogar aquele 3zinho que o senhor deu destaque em amarelo para frente multiplicando, professor, o que vai ficar? Vai ficar 3 vezes o log de 3 na base 3. E aqui eu sei que vale 1, professor. Vai ficar 3 vezes 1, o resultado vai dar 3. O mesmo resultado lá do lado. Professor, por que aquela parte que o senhor circulou lá deu 1? Porque é logaritmo de 3 na base 3. Quando o logaritmando e a base são iguais, o resultado do logaritmo é sempre 1. Vou para a letra C, professor. E essa aqui? Prof, eu prefiro que você faça pelo processo que eu estou explicando agora. Ó. Tudo que eu puder escrever na forma de potência, eu escrevo na forma de potência. Esse cara, na forma de potência, é 5 elevado a 3. Então, eu só estou reescrevendo. Ó. Olha como é mais rápido. Depois que você pega a manha, para você não ter que montar a equação exponencial. Entendeu? Eu posso até fazer daquele processo tradicional. Se você preferir, continue fazendo desse jeito. Mas no momento em que eu escrevo aqui, ó, na forma de potência, esse cara vai ser jogado para cá, professor. Então, vai ficar 3 vezes o logaritmo de 5 na base 5. Onde isso aqui, automaticamente, eu já sei que é 1. Por quê? Porque o logaritmando e a base são iguais. É uma consequência dos logaritmos. Então, a resposta aqui vai ser 3 vezes o resultado, que é 1. E aí? O que é que você acha? José William já tinha até colocado para a gente a letra C3. Parabéns aí aos meninos que estão participando. O Gabriel e o José William. O Alencar também está participando com a gente ali também. Prof, vocês entenderam? Perguntem, gente. Perguntem. Não entendi isso, não entendi aquilo. Eu repito, eu apago e refaço. Estou indo para a letra D, então. Olha só, professor, na letra D, essa aqui eu não estou enxergando a base, né? Quem que é a base dela? Professor, a base dela é 10, quando eu não enxergo. O que é que eu te oriento? Professor, você não quer descobrir? Já tem alguém aqui que dá para me escrever na forma de potência. Esse número aqui, 10.000, professor, é a mesma coisa que 10 elevado a 4. Eu já vou no automático, gente. Eu já vou no automático. Tudo que eu puder escrever na forma de potência, eu escrevo na forma de potência. Então, isso aqui, professor, eu posso escrever assim, ó. É logaritmo de 10 elevado a 4. Professor, eu não estou vendo a base desse exemplo aí. Significa dizer o quê? Que a base é 10. Professor, eu preciso escrever a base? Não. Eu só quero que você entenda que se você não estiver vendo a base, é para você entender que ela existe e que ela vale 10. Como é que eu vou resolver isso aqui? Professor, tem expoente. Quando tem expoente, o senhor disse, ó, que eu jogue o cara para frente, multiplicando. Então, como é que vai ficar aí, professor? Vai ficar, professor, 4, que eu joguei para frente, vezes o logaritmo de 10 na base 10. Quanto é que vai dar isso aqui? Eu acho que você já sabe quanto é que vai dar logaritmo de 10 na base 10. Não precisa fazer conta. É uma consequência. Dá 1, professor. Professor, não entendi até agora por que dá 1. Gente, quando esse cara e esse cara for igual no logaritmo, quando esse e esse são iguais, em qualquer logaritmo, se for 7, 7, 5, 5, 3, 3, 4, 4, o resultado é sempre 1. Então, aqui vai ficar 4 vezes o logaritmo de 10 na base 10, que é 1. O resultado de tudo vai ser 4 vezes 1, que dá 4. Entenderam? Prof, tinha a letra E? Nem lembro. Tinha não. Já vou agora para a segunda questão. Prof, ali ele quer que o senhor encontre o valor do K nesse logaritmo aqui, né? Ele quer esse K aqui, ele quer a base, professor. Prof, eu posso
fazer pela propriedade? Olha, esse caso aqui eu prefiro fazer pelo processo tradicional. Esse aqui eu prefiro fazer pelo processo tradicional. Como é que funciona o processo tradicional? Eu começo olhando para a base, né, professor? Opa, era a caneta que eu queria. A gente pega a base, eleva ao que estiver aqui, é igual ao logaritmando, que é 81. Aquele primeiro processo que eu apresentei para vocês, a base, elevado ao logaritmo, é igual ao logaritmando. Logaritmo é aquele 4, que é o resultado. Pega a base elevada ao resultado, que nas anteriores o resultado tinha um x. Tinha um x lá, ia ficar a base elevada a x é igual ao logaritmando. Só que aqui eu já sei que o x lá é o 4, ó. Ficou k elevado a 4 é igual a 81. E, professor, e agora? Não sei o que é que faz mais, não. Aí tu repete lá. Tudo que tu puder escrever na forma de potência, tu escreve na forma de potência. Tudo que você puder escrever na forma de fração, você escreve na forma de fração. Então, professor, k elevado a 4 é 81. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 81, eu vou escrever ele na forma de potência. Tudo que eu puder escrever potência, eu vou lá e escrevo. Dá por 3, 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Professor, o 81 dá 3 elevado. Agora, olha para cá, olha para cá. Ele está dizendo que k elevado a 4 é igual a 3 elevado também a 4. O que é que eu posso concluir? Professor, eu posso concluir que o k vale 3. Se o k está elevado a 4 e ele diz que é igual ao 3 elevado a 4, é porque, professor, o k... É porque o meu k, professor, tem que ser igual ao 3. As bases têm que ser iguais, os expoentes têm que ser iguais. Vocês entenderam? É só perguntar. Prof, então vamos continuar. Prof, aqui é imprescindível que vocês se utilizem da propriedade. Não obrigatório, mas se eu me utilizar da propriedade, me ajuda a diminuir o tamanho da minha conta. Como assim, professor? Eu estou vendo ali na letra A, logaritmo de 1/8 na base 2. Na letra B, eu estou enxergando logaritmo de 0,1 na base 10, que eu não estou enxergando a base. E na letra C, logaritmo de 625 na base 1/5. Eu posso resolver todas elas pelo processo tradicional? Posso. Posso resolver todas elas pelo processo tradicional. Eu posso simplesmente dizer, professor, que isso aqui é igual a x e começar a resolver. Pega a base, que é 2, eleva o resultado aqui, que é x, é igual ao logaritmando, que é 1/8. Ou seja, eu transformo o logaritmo numa equação exponencial. No momento em que você transforma o logaritmo em uma equação exponencial, você tem que fazer com que primeiro membro e segundo membro se tornem potências de mesma base. Aí depois tu faz o comparativo com esse processo que eu estou fazendo agora, com o outro, que eu vou já repetir a letra A, só que aplicando as propriedades quando possível. Prof, o senhor tem que dar um jeito de fazer aquele 1/8 se tornar uma potência. Professor, o 8 eu sei que é 2 elevado a 3. Então aqui seria 2 elevado a x é igual a 1 sobre o 8, que é 2 elevado a 3. Toda vez que você der aquela travada, toda vez que você achar que você não está entendendo, aí você repete para você mesmo. Tudo o que eu puder escrever na forma de potência, eu escrevo na forma de potência. Tudo que eu puder escrever na forma de fração, eu escrevo na forma de fração. Professor, coloquei o 8 lá, ó, 2 elevado a 3. Só que as bases das potências não estão iguais, porque no primeiro membro, a base da potência é 2. E lá no segundo é 1 sobre 2 elevado a 3. Então, tem uma das propriedades da potência, que diz para mim que se eu inverto a fração, inverte o expoente. Então, aqui vai ficar 2 elevado a x
Se você inverter aqui, professor, o 1 para baixo e o 2 elevado a 3 para cima, eu posso fazer isso. Só que acarreta do teu expoente trocar o sinal. Se você inverter, tipo assim, o 2 vai ficar para cima, vai ficar 2 elevado a 3, ó, sobre 1, se você inverter, troca o sinal do meu expoente. Por isso que eu digo que tem que saber potência. Porque eu só ia entender isso aí se eu tivesse feito o cálculo da potência. Professor, o senhor conseguiu fazer agora, ó, que os dois ficassem como potências de base 2. Se 2 elevado a x, ele está dizendo para mim que é igual a 2 elevado a menos 3, o x aqui vale menos 3. Vocês entenderam? Tá, professor, como é que seria o outro jeito? Aplicando propriedade. Qual propriedade? Aí você é que vai escolher. Pode ser que dê para aplicar mais de uma? Pode. Qual das duas eu aplico? A que você quiser. Prof, então vamos lá. Letra A, professor. Como é que o senhor resolveria isso aqui? Na hora que eu olho, gente, para uma questão, eu posso escolher a propriedade. Eu já percebi ali, professor, que eu tenho uma propriedade logaritmo quociente. Ali eu poderia dizer, gente, que isso aqui é a mesma coisa. Isso aqui não é uma divisão? A segunda propriedade que eu relembrei hoje com vocês. Isso aqui é uma divisão, né, gente? 1 dividido por 8. Aí a gente apresentou para vocês o seguinte. Quando você tem, professor, uma divisão, a divisão pode virar subtração, professor. Vai ficar logaritmo de 1 na base 2, subtraído do logaritmo de 8 na base 2. Eu poderia aplicar essa propriedade? Poderia, é um quociente. Agora a gente vai resolver separadamente. A gente vai resolver separadamente. Esse logaritmo aqui eu não vou precisar fazer conta. Por quê? O logaritmando é 1. Toda vez que o logaritmando for 1, estou falando desse cara aqui, ó. Toda vez, independente da base, tá bom? Toda vez que esse cara aqui, ó, for 1, o resultado é sempre 0. Menos. Agora a gente vai ter que resolver esse aqui. Prof, log de 8 na base 2. Eu vou resolver ele aqui com vocês, aqui do lado. Ó. Vou pegar a folhinha de rascunho e vem para cá. Como é que eu resolvo isso aqui? Sei não, professor. Repete de novo comigo. Vocês vão cansar de escutar eu falando isso para vocês. Alguém ali, dá para escrever na forma de potência? Dá, professor. Dá sim, o 8. O 8 na forma de potência é 2 elevado a 3. Então vamos reescrever, professor. Isso aqui é a mesma coisa que o logaritmo de 2 elevado a 3 na base 2. No momento em que eu escrevi aquele 8 na forma de potência, você passou a enxergar expoente. Deixa eu trocar a cor do marca-texto aqui. Você passou a enxergar. O que é que você faz com expoente, professor? O senhor disse para mim que quando tiver expoente, sempre que tiver expoente, ó, você pode jogar o cara lá para frente, multiplicando, obrigatoriamente. Então vai ficar 3 vezes o log de 2, sem o expoente, porque o senhor jogou ele para frente, na base 2. E eu acho que vocês já sabem quanto é que vale isso aqui. Professor, log de 2 na base 2, ali é igual, né? 2, 2. É 1. Então vai ficar 3 vezes 1, que vai dar 3. Pronto, professor. O logaritmo de 8 na base 2 é 3. Quanto que é 0 menos 3? É menos 3. Vocês entenderam? Professor, diga uma coisa. Eu já poderia ter colocado aquele 1/8 na forma de potência, seria 2 a menos 3? Poderia. Então, eu tenho diversos caminhos para estar resolvendo. Esse aqui eu optei em fazer o quociente. Eu vou para a letra B, professor. Tem número decimal ali, professor, aqui, ó. E, professor, isso aqui eu não sei nem para onde é que vai, professor. Se você está pensando dessa forma, não sei nem para onde é que vai, repita comigo. Tudo o que eu puder escrever na forma de potência, eu escrevo na forma de potência. Tudo que eu puder escrever na forma de fração, eu escrevo na forma de fração. Esse 0,1, eu tenho dois caminhos. Ou eu escrevo ele na forma de fração,
ou eu escrevo ele na forma de fração. Como é que é 0,1 na forma de fração, gente? 0,1 na forma de fração é 1 sobre 10. Então, a primeira possibilidade seria nós escrevermos o logaritmo de 1 sobre 10. Ou seja, você teria aqui uma divisão onde daria de eu aplicar a mesma propriedade que eu fiz agora há pouco com vocês. É uma possibilidade. Segunda possibilidade é eu escrever esse 0,1 na forma de... que é o que eu acho melhor. Forma de potência é o melhor. Professor, 0,1 na forma de potência é a mesma coisa que a potência 10 elevado a quanto, professor? É a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. Ou eu escolho fração ou eu escolho potência. Qual das duas? Professor, tanto faz, ó. Ou aqui, ou aqui. Logaritmo de 10 elevado a menos 1. Vai dar o mesmo resultado? Vai dar o mesmo resultado. Deixa eu até mudar a cozinha. Ou eu faço por potência, só para ficar igual as cores, até para melhorar a tua associação, tá bom? Ou eu faço o 0,1 por 0,1 na forma de potência é 10 elevado a menos 1. Professor, sendo fração, o senhor pode dizer que a fração aqui é uma divisão, a divisão vira subtração, pela segunda propriedade que eu apresentei. Então, é log de 1 menos o log de 10. A divisão vira uma subtração. Tá, professor. Log de 1 em qualquer base é 0, menos o log de 10, a base é 10, está igual, professor, dá sempre 1. O resultado vai dar menos 1. Se eu tivesse feito com potência, professor, eu já bati o olho e já vi que tem expoente. Se tem expoente, eu posso jogar esse expoente para frente multiplicando. Então, ia ficar menos 1, que eu joguei multiplicando, vezes o logaritmo de 10. Professor, isso aqui é logaritmo de 10 e a base é 10, porque eu não estou vendo, é igual. Então, vai ficar menos 1 vezes o resultado que dá 1, que continua dando menos 1. Repetindo, tudo tranquilo. Gabriel, tranquilo. Bom abraço, meu querido. Boa aula lá para você. Tudo que eu puder escrever na forma de potência, escrevo na forma de potência. Tudo que eu puder escrever na forma de fração, escrevo na forma de fração. Dos dois caminhos vai sair resultado. Você entendeu? Vou para a letra C, professor. Aqui, como é que a gente faria? Eu posso fazer pelo processo tradicional? Pode. Eu posso tentar fazer por potência? Pode. Prof, olha só. Essa daqui, eu vou escrever tudo como potência. Até aquela fração, até aquela fração. Todo número dá para escrever como potência? Todo número dá para escrever como potência. O 625, se você escrever ele na forma de potência, ele é a mesma coisa que 5 elevado a 4. Aí você vai pegar, passar a barrinha lá, aí se divide lá por 5, por 5, por 5, por 5, vai dar 5 elevado a 4. Tudo bem até aí? Aquele 1/5 que você está visualizando, ele também dá para escrever na forma de potência. Se eu inverter o 1 com o 5, ele fica 5 elevado a menos 1, professor. Então, o 625, ele vale 5 elevado a 4. Então, eu vou reescrever aqui, ó. Vai ficar logaritmo de 625, que eu vou escrever 5 elevado a 4. E a minha base aqui, professor, que é 1/5, que eu também escrevi na forma de potência, 5 elevado a menos 1. Aí, professor, agora eu percebo que tem expoente tanto no logaritmando, como tem expoente na minha base. Todo expoente vai para frente multiplicando, ou seja, esse 4 vai para cá, esse menos 1 também vai para cá. Só que cada um, professor,
correspondendo ao numerador e ao denominador. Ou seja, o 4 vem para cá e o menos 1 vem para cá. A propriedade do expoente vale também, professor, para expoentes da minha base. Então, aqui vai ficar o quê, professor, na nossa situação? Vai ficar 4, que eu joguei para cima, sobre o menos 1, vezes o logaritmo. Olha o que foi que sobrou depois que eu tirei o expoente. Olha como a aplicação da propriedade faz com que eu chegue mais rápido ao resultado. Professor, realmente, 4 dividido por menos 1 dá menos 4 vezes log de 5 na base 5 é 1, porque logaritmando e base são iguais. Menos 4 vezes 1, o resultado ali, professor, vai ser exatamente menos 4. Vocês entenderam o que foi que eu fiz? É só vocês perguntarem. Entenderam? Vocês estão percebendo que eu tenho que saber, professor, trabalhar muito com potências. Então, não é o conteúdo do logaritmo que é difícil, é o desenvolvimento do conteúdo e a parte operacional que está ligada diretamente com as operações de potência e de raiz. Se eu não sei operacionalizar bem com essas duas operações, eu vou dizer que o conteúdo é que é grande, mais difícil não. Prof, letra... Não, você que ainda tinha a letra D, já é mais questões, entenderam? Estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês. E essas aqui, professor? Quando ele não me dá a base, eu posso também, professor, aplicar a propriedade? Posso. Posso sim aplicar a propriedade. Esses aí, quando ele não me dá a base, eu prefiro usar o processo tradicional. O processo tradicional. Pega a base, elevado ao logaritmo, é igual ao logaritmando. Mas não vai deixar da gente ter que escrever os números na forma de potência. Tudo que eu puder escrever na forma de potência, eu continuo escrevendo na forma de potência. Isso me ajuda muito. Sério, professor, seríssimo. Olha só. Na minha situação, aqui, eu poderia simplesmente montar uma equação exponencial, tipo, essa daqui, eu pego a base, aqui é o processo tradicional, não vou usar a propriedade não, tá bom? A base elevado ao resultado é igual ao logaritmando, que é 625. Montei uma equação exponencial. O que é que você ia ter que fazer? Só escrever aquele 625 na forma de potência. Esse outro aqui, professor, vai ficar a base, que é x, elevado ao resultado, que é 4, é igual ao logaritmando, que é 1 sobre 81. Cara, aqui vai ficar x elevado a 4, é igual ao 625, que é 5 elevado a 4. Professor, se x elevado a 4 é igual a 5 também elevado a 4, eu já posso concluir que o x vale 5. O outro aqui, professor, x elevado a 4 é igual... Esse 1 sobre 81, professor, 81 é a mesma coisa que... 81 é a mesma coisa que 3 elevado a 4. Então, 1 sobre 81 é a mesma coisa que 1 sobre 3 elevado a 4. Se eu inverter, fica 3 elevado a menos 4. Então, esse 1 sobre 81, professor, é a mesma coisa que 3 elevado a menos 4. Entendeu? Professor, se x elevado a 4... Ah, mas espera aí, professor. Não é não, porque os expoentes estão diferentes. 1 sobre 81 é a mesma coisa que 1 sobre 3 elevado a 4, professor. Então, vai ficar 1 sobre 3 sem inverter. Elevado a 4. O que é que eu posso concluir? Meu x aqui vale exatamente 1 sobre 3. Tem outro jeito de fazer? Tem. Mas a gente vai dar aquela pausazinha super rápida e eu refaço cada uma delas utilizando-se das propriedades. Aí cabe a você escolher. 2 minutinhos. A gente volta já já.